Deixando aí um boa tarde para todos, galera. Bora lá, né? Segundou aí mais uma vez. Bora enfrentar esse restinho final aí de data FIFA junto com vocês. Bora, galera! Buenas Mari! Abraço pra todo mundo! Segundou! Data FIFA tá quase terminando, galera. Mas vou dizer uma coisa, Mari. Pra segunda-feira, a data FIFA é boa, hein? Porque raramente a gente tem tantas opções assim numa segunda-feira, a menos quando estamos justamente em uma segunda-feira de data FIFA. E a Academia das Apostas Brasil estará com vocês para uma dobradinha de acompanhamentos, começando pelas eliminatórias europeias para a Copa e depois com a nossa maravilhosa Série B do Campeonato Brasileiro. Eliminatórias europeias para a Copa tem 5 jogos, 13h45 da tarde, horário de Brasília, 19h45 para Portugal. E claro que o destaque é pro drama da Itália. Pô, recém começou e já é drama. Claro, pô. O histórico pesa demais. Será que a Itália vai ficar de fora da Copa de novo pela terceira edição consecutiva? Hoje tem Itália e Moldávia. E a Academia das Apostas Brasil estará contando tudo para vocês. Então, esperamos todos. Cheguem mais, cheguem junto. Itália e Moldávia é o jogo que abre a segunda-feira aqui na Academia das Apostas Brasil. Grupo I, a Itália sem o Luciano Spalletti. Foi demitido o técnico da Itália nesse fim de semana, depois da sapatada que tomou da Noruega na sexta-feira. 3-0 para a Noruega em Oslo. A Itália já tinha sido eliminada pela Alemanha nas quartas da Liga das Nações. São 4 partidas sem vencer. A seleção italiana ganhou pela última vez em 14 de novembro de 24 pela Liga das Nações na fase de grupos, quando ganhou da Bélgica por 1-0 na Bélgica. Foi o jogo, inclusive, gol do Tonali naquela ocasião. Desde então, Mari, galera da academia, a Itália perdeu 3 jogos, tomou 3-1 para a França em casa, tomou 2-1 para a Alemanha em casa, tomou 3-0 para a Noruega em Oslo e empatou em 3-3 com a Alemanha na Alemanha, mas o empate não foi suficiente. Acabou eliminando a Itália na Liga das Nações naquela ocasião. Tem todo esse fantasma para a Itália, mas claro que hoje é jogo para vencer, afinal de contas, a Moldávia já é lanterna do grupo, jogou 2 partidas das eliminatórias, perdeu as duas, perdeu para a Polônia, um amistoso na sexta-feira por 2-0. Esse jogo foi amistoso, mas na primeira data FIFA do ano, em março, perdeu para a Noruega em casa por 5-0 e para a Estônia também perdeu em casa por 3-2. Aliás, a última partida que a Moldávia ganhou foi em 16 de novembro, na mesma data FIFA aí da última vitória da Itália, quando ganhou de Andorra por 1-0 pela Liga das Nações. Em se tratando de confrontos diretos, são pouquíssimos os encontros, Mari, mas o último foi em 2020, quando a Itália fez um 6-0 na Moldávia, quase 5 anos atrás, foi em outubro de 2020, na ocasião. A Itália fez 6-0 com Cristante, Caputo, El Shaarawy, marcando 2 vezes, Berardi e ainda um gol contra do Pozmak. E em jogos oficiais, justamente pelas eliminatórias para a Copa de 2006, a Itália enfrentou a Moldávia 2 vezes, ganhou na Moldávia por 1-0 e na Itália pelo placar de 2-1. Então são 3 confrontos relativamente recentes, né? E 3 vitórias da Itália. Se a gente recorrer ainda um pouco mais nas eliminatórias para 98 também, teve um 3-0 da Itália na Moldávia em casa e um 3-1 fora, ou seja, também são 5 vitórias da Itália nos últimos 5 confrontos diretos. Olha, as escalações já são oficiais para esse jogo. A seleção italiana
vai jogar com Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni e Ranieri. Na ala direita, Cambiasso. No meio de campo, Fratesi, Ricci, Tonali e Di Marco na ala esquerda. Raspadori na armação e Retegui no comando do ataque. É a seleção italiana para hoje. Destaque para o Donnarumma, campeão da Liga dos Campeões. O Bastoni e o Fratesi, além do Di Marco, são 3 jogadores da Inter, vice-campeã da Liga dos Campeões. O Napoli, campeão italiano, tem o Di Lorenzo e o Raspadori representando o clube. E ainda tem o Cambiasso da Juventus, o Ranieri da Fiorentina, o Ricci do Torino, Tonali do Newcastle e o Retegui da Atalanta. Bom, em se tratando da seleção da Moldávia, acho um pouco mais difícil aí que a galera conheça e todos nós aí tenhamos pleno conhecimento dos jogadores. O técnico Sergei Klesenko, que é da Moldávia, escala a seguinte formação. O goleiro é o Christian Navran, que joga no Aras. O Aras é um time do Azerbaijão. Na linha defensiva da Moldávia, as presenças de Baboglu, Ladislav Baboglu, que joga no Karpat Lviv, que é da Ucrânia. Tem também o Mudrak faz parte dessa zaga. Victor Mudrak joga no Ordabasy do Cazaquistão, para vocês terem uma ideia. E ainda na linha defensiva, a presença do Daniel Dumbravano, que joga no Messina. O Messina é da Série C italiana, só para vocês terem uma ideia, já que é contra a Itália, um dos titulares da Moldávia joga na Itália, mas joga na 3ª divisão. E ainda tem o Oleg Ryabsyuk, que joga no Spartak Moscou, da Rússia. Um pouquinho mais à frente, as presenças ainda do Sérgio Platica, que joga na equipe do Petrokub, da própria Moldávia, um dos principais times do país. E o Stefan Bodisteanu, que joga no Botoșani, da Romênia. E ainda, essa seleção da Moldávia tem à sua frente alguns outros jogadores para a gente destacar para a galera. Tem o Arthur Ionita, que joga no Triestina, também da Série C italiana. Então, 2 jogadores da Moldávia que jogam na Itália, mas jogam na Série C. Tem o Mihail Kaimakov, que joga no Slaven Belupo da Croácia. Tem o Virgílio Postolac, que joga no Cluj da Romênia. E no comando do ataque, Ion Nicolaescu, que joga no Heerenveen dos Países Baixos, na Eredivisie. Ou seja, Mari, isso aí já passa aquela ideia de como a Moldávia não vai ser parâmetro mesmo para uma Itália em crise. A Itália poderia ter outros nomes mais importantes, vale dizer que nomes como Manuel Locatelli, Alessandro Bongiorno, Matteo Gabbia, Moise Kean costumam aparecer na lista, mas estão lesionados. Agora, é preciso separar as coisas, né, Mari? Mesmo que seja uma Itália em crise, uma Itália péssima, do outro lado é a Moldávia. Tudo isso que a gente falou, 5 jogos recentes entre as seleções, 5 vitórias da Itália. A seleção da Moldávia perdeu as 2 partidas também das primeiras rodadas. Os 2 jogadores da Moldávia que jogam na Itália, jogam no nível da 3ª divisão. Tudo isso é para a galera levar em consideração. Tanto é, Mari, que nas melhores apostas do dia, a recomendação para esse jogo, lá no artigo publicado diariamente no nosso site academiadasapostasbrasil.com, foi o over 3.5 gols, mais de 3.5 gols, que inclusive entrou em uma dupla recomendada lá nas melhores apostas múltiplas do dia. Tenham cuidado aí, né? Porque eu sei que a galera vai ter má vontade com a Itália, mas é uma Itália que chega aí com franco favoritismo e é difícil trabalhar nesses cenários. O pessoal vai lembrar mais ou menos o que aconteceu com a Inglaterra, por exemplo, no sábado, que não cumpriu linhas de gols, de handicaps. Então, é jogo pro live aqui, né? Pra gente ver se no live teremos alguma oportunidade, hein, Mari? Exato, né? Eu comentei ontem
eu acho que a Moldávia vai pagar o pato aí, né, do que aconteceu no jogo com a Noruega. Acho que a Itália vem para fazer uma atuação aqui bem melhor, né, e garantir aí esses pontos que vão ter que garantir, né, contra os outros adversários aí do grupo. Então, pobre da Moldávia aí hoje à tarde, para nós vai ser um jogo de paciência, né? De tentar acertar o timing aí para estar no mercado. O jogo de super, hiper favorito aí é sempre complicado, né? Pois é, galera. Então vejamos no live se a gente consegue trabalhar esse jogo. Mas pré-live, queremos falar aqui também de outro jogo das eliminatórias europeias para a Copa, grupo J, que é a quarta rodada para proporcionar aqui o quarto jogo do país de Gales, o segundo da principal seleção do grupo, que é a Bélgica. Mas a gente vinha falando isso já na sexta-feira, né, Mari? Primeiro, alguns podem até achar que eu tenho uma vontade. Talvez seja, viu? Mas é que eu nunca me encantei, eu nunca me empolguei com a tal da OGB, a ótima geração belga, né? Que pra mim já vai ser esquecida na história, não ganhou porcaria nenhuma, mas tinha gente que dizia: nossa, a Bélgica é uma potência, grande seleção belga, bonito de ver a seleção belga. Bom, quero ver se a seleção belga se classifica nesse grupo, Mari, que tem a Macedônia do Norte já com 8 pontos em 4 jogos, País de Gales com 7 pontos em 3 jogos, podendo assumir a liderança então em caso de vitória, assume a liderança de maneira isolada, empatando, assume a liderança pelo saldo. O Cazaquistão tem 3 pontos em 3 jogos, a Bélgica começou empatando, 1 ponto em 1 jogo, Liechtenstein é que é o saco de pancadas, deve ser o fiel da balança, até aqui perdeu todos os jogos. A Bélgica da sexta-feira empatou com a Macedônia do Norte, fora de casa, pelo placar de 1-1. Vale dizer que a Bélgica, Mari, ganhou somente um jogo dos últimos 8 que disputou. Foram 5 derrotas, 2 empates e a única vitória, um 3-0 contra a Ucrânia, para evitar rebaixamento na Liga das Nações. O país de Gales, por sua vez, está invicto nas datas FIFA há 9 jogos, Mari. A última derrota do país de Gales foi para a Eslováquia em 9 de junho de 24. Veja só, faz um ano hoje da última derrota do país de Gales, quando tomou 4-0 para a Eslováquia. De lá para cá, 5 vitórias, 2-1 em Montenegro fora, 1-0 em Montenegro em casa, 4-1 na Islândia em casa, 3-1 no Cazaquistão em casa e na sexta-feira 3-0 em Liechtenstein em casa. E fora de casa, principalmente, empatou outras partidas, foram 4 empates. 0-0 em casa com a Turquia, e aí empatou fora 2-2 com a Islândia, 0-0 na Turquia e 1-1 na Macedônia do Norte. Mas em confrontos diretos, Mari, apesar da fase do país de Gales ser melhor, indiscutivelmente a vantagem é belga. Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias da Bélgica e 2 empates. O país de Gales não ganha da Bélgica desde julho de 2016, quando ganhou pelo placar de 3-1. Naquela ocasião foi pela Euro, nas quartas de final. Talvez até o jogo mais importante entre essas seleções nos últimos tempos. Mas desde então, Mari, em 21, nas eliminatórias para a Copa de 22, foi 3-1 para a Bélgica, na Bélgica, e 1-1 no país de Gales. E pela Liga das Nações em 22, foi 1-1 no país de Gales e o último jogo, setembro de 22, 2-1 para a Bélgica na Bélgica. Isso tudo é relevante aqui de citar, ainda mais pela vitória da Bélgica jogando no seu país. Hoje o jogo acontece em Bruxelas e as seleções estão definidas. O Rudi Garcia técnico francês, escala a seleção belga como goleiro Matsels, do Nottingham Forest, da Inglaterra. Na linha defensiva, Thomas Meunier, do Lille, da França. Zeno de Bast, zagueiro do Sporting de Portugal, forma a dupla de zaga com Wout Faes, do Leicester, da Inglaterra. E o Maxime de Cuyper, do Bruges, da Bélgica, fecha a defesa. No meio de campo, Yuri Tillmans, principal jogador, capitão, joga no Aston Villa da Inglaterra,
e forma dupla com parceiro de time, Amadou Onaná, também do Aston Villa. Na armação, ele, KDB, Kevin De Bruyne, Manchester City, representado dessa seleção belga. O Arsenal também coloca jogador com Leandro Trossard na ponta direita. Parceiro do De Bruyne no Manchester City, Jeremy Doku na ponta esquerda e Romelu Lukaku do Napoli tá no comando do ataque dessa seleção belga. Dos principais nomes, a única baixa mesmo é o goleiro Thibaut Courtois, que está lesionado. O país de Gales, do técnico Craig Bellamy, que é galês, escala para esse jogo o goleiro Cal Darlov, que é goleiro do Leeds United. Na linha defensiva, Connor Roberts, que é do Burnley, da Inglaterra. Na zaga, Chris Mepham, que é do Bournemouth, formando aí um trio com o Ethan Ampadu, do Leeds United, e também com o Joey Rodon, outro do Leeds United. O Ben Davies é o capitão, jogador do Tottenham. São 5 na linha defensiva, 3 jogam do Leeds United. Mais à frente, esse time tem a presença do David Brooks, do Bournemouth, tem também o Jordan James, do Rennes, da França, o Harry Wilson, do Fulham, da Inglaterra, e na ponta esquerda, o Thomas, do Nantes, da França. O Brennan Johnson, do Tottenham, tá no comando desse ataque do país de Gales, que tem o Neco Williams lesionado como principal baixa. Olha, Mari, repito, não morro de amores por essa Bélgica. A única coisa a favor da Bélgica hoje, além do mando de campo, é esse retrospecto, né, de 2 vitórias e 2 empates nos últimos 4 jogos contra o país de Gales. Agora, o momento é do país de Gales, um ano que não perde, 9 jogos sem perder. Será que completa os 2 dígitos hoje? Na prévia da academia, Mari, ambos marcam com odds 2. Galera pode procurar aí na Betano, na Novibet, casas que a gente recomenda demais aqui no Match Odds da Academia das Apostas Brasil. E quero dizer que a vitória da Bélgica HT, a vitória da Bélgica no primeiro tempo, entrou num bingo, né? Como a gente chama aqui popularmente, aquela aposta múltipla com mais opções. Portanto, galera, lembrem, muito improvável de bater, muito difícil. Não pensem que vocês vão conseguir viver só com aposta múltipla de 5 seleções, né? A longo prazo isso dificilmente vai ser lucrativo. Mas para quem quiser, né, aquele famoso troco do pão, mais de maneira recreativa, tem lá nas melhores múltiplas do dia uma recomendação de 5 jogos para o dia de hoje, 4 deles envolvendo seleções, o outro é pela Série B do Brasileiro, que eu falo mais tarde. E a vitória da Bélgica no primeiro tempo, né? Bélgica HT, odds 1,98, ajudou numa odd quase 17, vai, 16,97, a odd da múltipla recomendada no artigo do nosso site. Mas e tu, Mário, que viu de bom? Bélgica e País de Gales? Não vai me dizer que tu tá fechada com a OGB, Mari. Cara, nesse jogo sim, tá? Apesar de eu também achar que essa Bélgica no geral aí é uma seleção bastante superestimada, né? Que não entregou aí o que se esperava dela, né? Se fala muito dessa geração que não teve aí conquistas mais expressivas. Mas nesse caso, assim, tudo bem que o País de Gales ele tem esse retrospecto positivo aí, né, de vários jogos sem perder e tal. Porém, das seleções que ele enfrentou, né, a seleção mais forte aí que ele pegou nesse meio tempo foi a seleção da Turquia, que também não vem muito bem ultimamente, né? Então, beleza, ele tem um retrospecto positivo aí, mas é contra a Islândia, Montenegro, a Turquia, né, o Cazaquistão, a Macedônia do Norte, Liechtenstein. Então não é um time que me enche os olhos aí, esse País de Gales, assim como a Bélgica também não é, né? Só que pra Bélgica aqui a situação tá ficando tudo bem, né? Só jogou um jogo, mas é a mesma coisa que a gente falou lá da Itália. São seleções que se espera muito mais delas, né? Então, mesmo que seja só um jogo aí que não deu bom,
Isso já atrapalha aí a perspectiva dessas equipes dentro de um grupo onde só um vai se classificar direto aí para a Copa do Mundo, né? Então, nesse momento, quem lidera o grupo é a Macedônia do Norte, depois o País de Gales, claro, o País de Gales com um jogo a menos, e a Bélgica com 2 jogos a menos, né, com relação à Macedônia do Norte. Mas empatou ali, né, com a Macedônia no último jogo, tomou um empate no finalzinho da partida num jogo que poderia ter vencido de maneira mais expressiva, poderia ter feito um 2-3-0 ali, teve chances para isso. Foi muito displicente a Bélgica e pagou caro por isso, tomando esse empate aí no final. Mas levando isso em conta, tá? Acho que tem uma certa necessidade aqui para estar buscando nesse jogo uma vitória. E igual eu falei da Moldávia, né? Eu acho que o País de Gales vai acabar pagando o pato aqui por esse resultado ruim da Bélgica mais recentemente. Então, peguei na Betano aqui o handicap -1 da Bélgica, tá? Não tô esperando aí uma vitória super expressiva, mas com uma vitória simples, a gente já tem pelo menos a stake de volta, né? Um 2-0 nos paga o green. Então, essa é a minha sugestão aí para esse jogo. Odds 1,75, tá? Na Betano tá mais alto aí do que nas outras casas. Então, peguei por lá o handicap -1 aí da Bélgica. Boa, galera. De eliminatórias europeias da nossa parte é isso. Quem quiser outros jogos, tá tudo lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Mas hoje tem também Série B do Brasileiro, galera, que a gente ama. Aqui na academia, sábado teve acompanhamento com jackpot da Mari e do Filipão, na emoção do Brasileirão, na Série B. E os jogos de hoje são muito legais. 19 horas de Brasília, 23 horas portuguesas, 7 da noite, Brasil. Criciúma e Vila Nova do majestoso Heriberto Wilson, em Criciúma, no sul de Santa Catarina. Nós estaremos acompanhando. Esse jogo é muito importante, Mari. O Criciúma começou a rodada fora do rebaixamento, porque venceu na rodada passada o Paysandu em Belém por 1-0, a gente esteve acompanhando aqui. Mas, como vários jogos desta rodada da Série B já aconteceram, rodada 11 da Série B, só tem mais os 2 jogos de hoje, 8 partidas já ocorreram, o Criciúma entrará em campo estando na zona do rebaixamento. Por quê? Porque o Botafogo de Ribeirão Preto, né, Mari? Da tua Ribeirão Preto empatou com o Coritiba na quinta-feira em 0-0 do estádio Santa Cruz da Arena Niquinete, foi para 10 pontos e com isso passou o Criciúma, que tem 9. Criciúma está na zona do rebaixamento de novo e tenta uma vitória em casa que não aconteceu nos últimos 3 jogos pela Série B. 1-1 como Remos, 0-0 como Volta Redonda e um 0-1, uma derrota por 1-0, portanto, para o Coritiba. São os últimos registros do Criciúma, onde sempre foi tão forte, um time que estava na Série A do Brasileiro ano passado e nesse momento estaria sendo rebaixado para a Série C do ano que vem. O Criciúma ganhando vai para 12 pontos, passa o Botafogo e passa o Volta Redonda, vira 15º colocado, portanto, mas tem que ganhar do Vila Nova e o Vila Nova se destaca por uma das melhores defesas do campeonato, é 9º colocado com 16 pontos na tabela de classificação. O Vila perdeu uma posição na rodada por enquanto, que foi para a equipe do Avaí. O Avaí tinha a mesma pontuação do Vila Nova, mas uma vitória a menos. O Avaí no sábado ganhou do CRB na ressacada por 1-0 e assim acabou passando momentaneamente o Vila Nova. Mas vejam só, se o Vila ganhar o jogo de hoje, Mari, o Vila Nova vai para 19 pontos e passa a Chapecoense, que perdeu na sexta-feira para o Novo Horizontino e tem 16. Passa o CRB, que perdeu para o Avaí em Florianópolis no sábado, o CRB tem 18.
E ganhando, o Vila Nova terá a mesma pontuação do Avaí, mas terá uma vitória a mais e, portanto, assume o sexto lugar, ficando um ponto só atrás do G4, que hoje é fechado pelo Coritiba. É importante, então, essa posição do Vila Nova pode melhorar bastante. Sabe qual é o problema? Vila Nova perdeu os últimos 3 jogos e nem fez gol nesses jogos. Depois que tomou aquele 3-0 do Cruzeiro no Serra Dourada pela Copa do Brasil em 22 de maio, tomou 1-0 do Cuiabá fora e 1-0 do Novo Horizontino em casa na Série B do Brasileiro. A última vitória do Vila Nova foi o 2-1 em casa contra o Atlético Paranaense em 17 de maio. E fora de casa, a equipe perdeu os últimos 2 jogos fora, 1-0 Cuiabá, 2-0 Remo. A última vez que ganhou fora foi em 6 de maio, quando ganhou do Atlético em Belo Horizonte por 1-0. Em termos de confrontos diretos, os últimos foram em 2023, no mais recente, em agosto de 23, o Criciúma ganhou em casa do Vila Nova por 1-0. Em maio de 23 foi 0-0, empate em Goiânia. E a última vitória do Vila foi em outubro de 22, 1-0 para o Vila Nova em Goiânia. Então, nos últimos 3 jogos entre os times, Mari, saíram 2 gols. Foram 3 jogos com under 1.5, nenhum ambos marcam nas últimas 4 partidas diretas, vale considerar isso. E tem outro tabu, tá? O Vila não ganha em Criciúma desde 2017, 8 anos, quando ganhou por 1-0. De lá pra cá foram só 4 jogos, 3 vitórias do Criciúma por 1-0 e 1 empate por 1-1. Vamos ver o que acontece para o jogo dessa noite, 19 horas de Brasília. Estaremos acompanhando com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. O Eduardo Batista não tem o Heitor Roca, lateral esquerdo, que costuma ser reserva. Ele teve uma lesão de ligamento e fica fora para esse jogo. De qualquer forma, não é o titular. Felipe Matheus continua machucado. Criciúma deve jogar com Alisson, Léo Alaba, Rodrigo e Luciano Castan, Marcinho, Zé Gabriel, Morelli, Marcelo Hermes, Gui Lobo, Diego Gonçalves e Tales. O Vila Nova do técnico Lacerda não tem o Igor Henrique, que foi expulso no último jogo. Mitkov deve aparecer do time. O atacante André Luiz deve fazer a sua estreia no lugar do Júnior Todinho no time titular. O Urso continua lesionado. Provável Vila Nova tem Raus, Elias, Thiago, Bernardo Chapo e William Formiga. João Vieira, Mitkov, Jean Mota, André Luiz, Labandeira e Gabriel Poveda. Vejamos o que sai desse jogo. Estaremos acompanhando com vocês aqui na academia. Na prévia da academia, uma recomendação aí para tentar trabalhar com mais de 1.5 gol no jogo, quando tiver odd, né? Claro. E também, já com a odd pré-live de 1,53, foi recomendado esse over 1.5 com over 2.5 de Croácia e República Tcheca nas melhores múltiplas do dia, totalizando uma dupla aí de odds 2,90. O outro jogo da noite da Série B começa meia hora depois. A gente vai estar acompanhando quase todo ele no estádio Carlos Zammit, em Manaus. Amazonas e Atlético estarão jogando, fechando essa 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse jogo também é legal porque é confronto direto entre 2 times que estão na zona do rebaixamento. E eu diria o seguinte, Mari, tanto Amazonas como Atlético estarão torcendo pelo Vila Nova contra o Criciúma, porque é o seguinte: o Criciúma perdendo, Amazonas ganhando, passa o Criciúma. Criciúma tem 9, o Amazonas iria para 10, o Amazonas empataria em pontos e no número de vitórias como Volta Redonda e o Botafogo, e dependendo da vitória pode passar principalmente o Botafogo. O Botafogo de Ribeirão Preto tem saldo -6, o Amazonas -8. O Amazonas precisaria ganhar por 3 gols aí para realmente sair do rebaixamento. O Atlético, por sua vez, Mari, não sai da zona do rebaixamento hoje, mas se ganhar do Amazonas em Manaus, o Atlético passa o próprio Amazonas. O Atlético vai para 9, o Amazonas tem 7,
E se o Criciúma perder para o Vila Nova, o Criciúma para em 9 pontos e 2 vitórias, o Atlético teria 3 vitórias. Então pode virar 17º colocado. O problema, o Atlético perdeu os últimos 3 jogos e não fez gol, tomou em casa 2-0 do Novo Horizontino, tomou 1-0 do Atlético Paranaense em Curitiba e tomou 2-0 em casa do Cuiabá. A última vitória do Atlético foi um 3-0 contra o Botafogo em Ribeirão Preto em 12 de maio. Já o Amazonas ganhou somente um jogo até aqui, na Série B do Brasileiro em 10 jogos, mas foi o último jogo em casa, 25 de maio, fez 2-0 no Operário. Depois disso tomou 4-0 da Chapecoense fora de casa, só que pelo menos em Manaus o Amazonas está invicto a 3 jogos, antes de ganhar do Operário tinha empatado por 1-1 com o CRB e também por 1-1 com o Atlético Goianiense. Primeiro enfrentamento da história entre as equipes. O empate vai ser ruim para os dois, porque continuarão na mesma posição, Amazonas em 18º, Atlético em 19º. É um jogo legal também de se acompanhar. O técnico Guilherme virou Guilherme Alves, mas é o ex-atacante Guilherme, galera. Ele tem a volta do Larry Vasquez e do atacante Kevin Ramírez. E o Carlos Acapo, lateral direito, também está de volta, mas deve ficar no banco para o Nilson Castrilhon. Provável Amazonas tem Zé Carlos, Nilson Castrilhon, Jackson e Fabiano, Tomás Luciano, Larry Vasquez, Robertinho e Rafael Monteiro, Zabala, Kevin Ramírez e Luan Silva. O Vitão, William Barbio, Rafael Monteiro, Luan Silva e Robertinho são os pendurados da equipe. O Atlético, do técnico Rodrigo Rojas, tá de técnico novo. O Roger Silva, que estava treinando a equipe, acabou pedindo as contas, pediu o boné, pediu demissão. E o Rui Duarte, que é o técnico, né, que foi contratado, um técnico português, ele foi contratado, mas não está regularizado. Então o Rodrigo Rojas, que é o técnico do Sub-20 do Atlético, vai estar comandando a partida hoje. O Diego Fumaça está suspenso pelo 3º cartão amarelo e por isso o Fernando Martínez, paraguaio, deve aparecer no meio-campo. O Edson, o Ezequiel e o Lincoln continuam machucados. Provável Atlético tem Jefferson Luiz, Douglas Pelé, Sidmar, Alex e Rodrigo Gelado, Fernando Martínez, David Braga e Amorim, Max, Yuri e Neto Costa. Vejamos aí o que acontece desse jogo também da Série B do Brasileiro, que teve recomendação na prévia do nosso site, Academia das Apostas Brasil.com. Recomendação foi de empate ou Atlético, dupla chance para o visitante, odds 1,80. E o ambos marcam com odds 2, entrou nas melhores apostas do dia. Vocês podem acompanhar aí na Novibet e na Betano quais são as opções para essa partida. O ambos marcam também entrou naquela múltipla de 5 jogos que eu falei antes da vitória HT da Bélgica, junto da vitória HT da Itália, over 2.5 para Estônia e Noruega, mais de 2.5 gols para Estônia e Noruega, e mais de 2.5 gols para Ilhas Faroé e Gibraltar. Isso tudo deu uma múltipla de 5 seleções de odd quase 17, odd 16.97, mas sabem, né, galera? Sempre o troquinho do pão de maneira recreativa, porque é muito improvável bater uma aposta de 5 seleções. Dito isso, Mari, esperamos a galera aí para Itália e Moldávia, 13h45 da tarde, horário de Brasília, e depois para Criciúma e Vila Nova, 7 da noite. Tem eliminatórias europeias para a Copa, tem emoção do Brasileirão pela Série B, tudo isso na segunda-feira da Academia. Até lá!